Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Natan pra mais um vídeo aqui no canal Natan Futebol. Hoje é minhas camisas de time parte 2. Eu mostrei esse pra vocês. Tem essa. Escudo é... tá bom até. Dagão. Aqui ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Real Madrid. Tá. Essa lindíssima camisa do Real Madrid desse ano, da Copa do Mundo de Clubes, FIFA 2025. Olha o pet, como que é lindo esse pet. 15, né? Não, pra qualquer 9, Mbappé. O Mbappé.